importante que a gente tem uma base para poder partir desse princípio. Por que não receita pronta? O Wagner é uma pessoa com a história dele, com a história de vida, com a história familiar, com os sentimentos, com a genética, que isso conta. Então, cada ser humano que aparece lá no meu consultório, ele é analisado, ele é avaliado dentro do contexto dele. Mas, vamos lá, é evidente que tem algumas coisas que já são comprovadas e testificadas pela Organização Mundial de Saúde, como atividade física, né? Atividade física hoje, Wagner, só para você ter uma ideia, esse ano saiu a última pesquisa de Harvard comprovando que a atividade física em depressões, que não depressões iniciais, a atividade física é mais eficaz do que a medicação. Então, gente, não tem discussão. Então, é atividade física. Maia, mas eu não gosto de ir para academia. Sobe escada, faz uma caminhada. Pratica esporte, pratica esporte. Descubra qual é o seu jeito de movimentar seu corpo. O movimento do corpo movimenta a mente. Sim. Então, atividade física, cuidar da alimentação. Por quê? Não é esse cuidar para ficar fitness, para ficar bonito. Isso também conta, porque isso tem a ver com a autoestima. Mas hoje também é comprovado que o nosso intestino, ele produz neurônios, serotonina, endorfina, ou seja, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, olha como é importante entender o que a gente come. Se a gente come muito açúcar, ingere muito álcool, tudo isso vai interferir no funcionamento do intestino. Tá inflamado. Vai ficar inflamado e isso vai atingir sua saúde mental. Então, olha só. Então, vamos lá. Atividade física, cuidar do que come, autoconhecimento, que aí isso entra indiscutivelmente, gente. Você pode ler um livro, você pode fazer uma meditação, né? Fazer mindfulness, você pode fazer uma série de coisas, mas o lugar aonde você consegue o maior desempenho de autoconhecimento se chama terapia. É dentro de um processo psicoterapêutico que você vai entender quem é você, o que você pensa, o que você sente, o que você faz e o porquê você faz. Então, esse autoconhecimento, ele vai te ajudando a entender você e o mundo que te cerca, as relações. Então, isso vai trazendo saúde. É importante também, Wagner, a gente está falando de Setembro Amarelo, eu tô aqui, né, de amarelo, eu escolhi uma roupa que tem flores para trazer esperança, né? Mas, de fato, a gente tem que tomar cuidado, e eu, particularmente, como terapeuta, não gosto de ficar massificando demais o tema saúde mental só no setembro. Exato. Porque, peraí, gente, somos um ser que pensa, que sente durante 365 dias do ano. Por que só no setembro? Mas o que fez surgir o Setembro Amarelo, né? Teve um jovem que em 1990, ele chama Mike, e ele se suicidou. E nesse suicídio, ele consertava carros, e ele consertou um Maverick amarelo, Maverick, se eu não me engano, amarelo. E ficou muito famoso dele ter reformado esse Maverick. Quando ele se matou, a cidade toda, é uma cidadezinha nos Estados Unidos, foi pro velório dele com fitas amarelas, faixas amarelas, em homenagem a ele. E aí surgiu, e foi em setembro, surgiu o Setembro Amarelo. Né? Então, assim, é interessante que não foi do nada. Não foi, e o amarelo não foi do nada também. Né? E tem uma cor que tem a ver muito com luz, com esperança, com vida. Maia, você falou sobre terapia. Sim. Né? E hoje, acredito que a mente das pessoas tem evoluído, aceitado mais isso, entendido melhor a necessidade disso. Mas ainda existe, eu presencio muito isso, a ignorância das pessoas e um preconceito muito grande. Né? Você acredita que isso é cultural? Por que disso? Como que a gente pode desconstruir esse processo? Porque tem muitas pessoas doentes, não enxergam que estão doentes,
Muitas pessoas que estão doentes não acreditam em depressão. Isso não existe. Né? Na época do meu avô, isso não existia. Depressão era cinto, né? Depressão era inchada, depressão era trabalho. Não existia depressão. Ninguém tinha tempo pra isso, não. Isso é coisa nova, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Como é que faz? Como é que a gente consegue desconstruir isso? Adorei, Wagner. Eu vou te dar um dado que eu acho que é muito interessante. Eu atendo há 22 anos no consultório. Antes, eu tinha... Olha, eu posso falar assim, 99% das minhas pacientes eram mulheres. Hoje, eu posso te falar 50-50. Eu tenho muitos pacientes homens. Por que eu tô falando da questão do gênero? Normalmente, os homens têm uma coisa cultural de que o homem não chora, que o homem não pode fraquejar. É o macho. Antropologicamente, isso é muito explicado. Né? O homem da caverna, a mulher ficava com o homem da caverna que trazia a caça maior. Ou seja, a força, a virilidade. Então, e isso permanece nos dias de hoje. E os homens, normalmente, tinham muito preconceito. Porque não pode demonstrar fraqueza. De jeito nenhum. Como que eu vou demonstrar fraqueza? Ou seja, saúde mental colocada como fraqueza. E não como um problema de saúde. Tudo bem ter diabetes. Tudo bem ter gastrite. Justo. Tudo bem ter pressão alta. Mas não tá tudo bem você ter algo na sua saúde mental. Então, isso tem mudado. E tem mudado de que forma, Wagner? Tem mudado primeiro com a necessidade. Tem homens que chegam no meu consultório e falam assim, eu vim aqui porque o cardiologista mandou e eu tô vindo aqui e não vou voltar mais. Tipo assim. E eu falo, tudo bem. E aí o paciente, ele vai ficando. Ele vai vindo importância. Às vezes, Wagner, a importância do falar. Claro que depois a coisa vai tomando outra forma. Você vai juntando peças da sua vida. E você vai falando, cara, que incrível eu me conhecer dessa forma. Mas no início é o colocar pra fora. Essa experiência da fala já começa a te curar. E a pessoa vai falando, cara, isso aqui é importante mesmo. E aí, quando o paciente percebe que tem um sigilo, né? Que tem realmente aquela liberdade de poder literalmente pegar a caixinha de lenço e chorar, a pessoa fala, nossa, que bom que eu tenho esse lugar. Que bom que eu consigo fazer isso. E aí, é claro, essa pessoa vai se tornando mais assertiva, mais saudável nas relações. Começa no consultório e reverbera para a vida. Mas ainda temos muito preconceito, muito, que aí a gente já pode entrar, Wagner, se você me permitir, a gente já pode entrar numa coisa que eu acho muito importante. Os mitos da depressão. Que depressão é frescura, que a pessoa que fala não se mata, que a pessoa que ameaça é para chamar a atenção. Gente, vamos parar com isso agora. Né? A pessoa, ela tá pedindo socorro, ela tá pedindo ajuda. Então, quando a pessoa fala, que bom que ela tá falando. Eu prefiro a pessoa que fala. Sim. Eu prefiro o meu paciente que me manda assim, Maia, doutora Maia, eu vou embora. Tchau, adeus. Quando essa pessoa fala isso pra mim, eu falo, cara, que bom, porque ela pediu ajuda. Na minha experiência, graças a Deus, eu não tenho nenhum histórico de paciente que conseguiu se matar. Eu tenho pacientes que tentaram. E aí entra uma outra coisa. Os suicídios, 90% deles são evitáveis. É um número muito alto, Wagner. Como é que é constatado isso? São evitáveis por quê? Por quê? Vamos lá. Primeiro, claro, existem vários artigos comprovando isso, né? A Organização Mundial de Saúde já soltou esses dados. Eles são evitáveis na medida de informações, na medida que as informações começam a propagar de uma forma maior. Certo. Porque antes, Wagner, tenta imaginar uns 50 anos atrás, 40 anos atrás. A pessoa sentia aquelas transformações, aquela falta de sentido de viver. Ela não sabia o que ela não sabia nem como pedir ajuda, nem onde, nada. Ela não sabia um caminho. Hoje tem muita informação. Então, às vezes, você não é psicólogo. Mas, às vezes, Wagner, um amigo te liga e fala, cara, não tô bem.
Às vezes aquilo ali é uma pontinha do iceberg. Se você fala, cara, vamos encontrar, aquilo ali você já tá, talvez, evitando um suicídio e não sabe. Às vezes, algumas evitações são inconscientes, você nem sabe. Agora, vamos falar da evitação concreta, certo, que eu vivencio. Eu tenho pacientes que, quando eu percebo que eles estão com ideações suicidas mais evidentes, mais latentes, eu fico mais perto desse paciente. Entendi. Eu mando mensagem. Claro, a gente precisa avisar a família, né? Isso é uma norma, a gente precisa avisar a família que existe esse risco, porque eu não tô com o meu paciente 24 horas por dia, né? Isso é impossível. Mas a gente fica mais próximo e, claro, fica mais próximo do psiquiatra. A comunicação, esse trabalho multidisciplinar é muito importante, porque a gente tem que entender que a depressão, ela precisa de medicação. Não complementar, né? Não adianta falar só de atividade física, não adianta falar só de alimentação, de terapia. Tem que ter a medicação, porque a gente está falando de algo orgânico, baixa de serotonina, entendeu? Então, o cérebro daquela pessoa não está produzindo substâncias para que ela faça sentido à vida dela. Ela perde o interesse, né? A gente já entrando nas características, ela perde o interesse completo por aquilo que ela amava, aquilo que fazia sentido. Essa é uma característica que a gente chama de sine qua non, que é uma característica assim, essa é uma característica que precisa existir para a gente realmente falar, a pessoa está com depressão. Entendi. Então ela perde o sentido. Não tem aquela história de gostar de alguma coisa. Ela não gosta de mais nada. Ela não vê sentido em mais nada. Ela não vê esperança. Ela quer sair daquela dor. E é um erro a gente achar que ela quer se matar. Ela não quer se matar. Ela não quer mais sofrer. E aí ela vê isso como uma saída. Tem uma autora que, quem se interessar, é uma autora que, para mim, para quem quer entender de suicídio, de depressão, de luto familiar, porque quem fica se sente muito culpado, Wagner. Eu já, na minha história clínica, eu já atendi pais que os filhos se mataram. Aonde eu errei? O que foi que eu não vi? Então, esses enlutados, eles precisam também se tratar, porque eles adoecem. Se eles não eram adoecidos, eles adoecem. Então, tem uma autora que chama Karina Fukamitsu. E existe caso, não estou te interrompendo, mas não esqueça, existe caso de suicídio que gera suicídio? Sim, existe. Existe relatos de casos onde o filho se matou, depois o pai se matou, a esposa se matou e o marido se matou. Existe sim, a pessoa ela entra num processo depressivo também, né? E não busca ajuda, e aí o caminho é esse. O que é importante a gente entender? Que hoje a gente tem muitos meios de ajuda. Então, muitos lugares, universidades que atendem gratuitamente. Vamos falar de um lugar que eu acho fundamental, que é o CVV. 188. Decorem esse número. 188. Se você ligar agora, se você tocar o seu telefone e discar esse número, você vai ter pessoas preparadas para te ouvir, para poder te encaminhar de forma correta para um tratamento, para um lugar. Mas isso é um fenômeno. O CVV é uma fonte de impedir esse tipo de coisa. Né? Então, assim, e é efetivo. Efetivo. Se você ligar agora, você vai ver que essas pessoas, elas estão ali, elas vão te ouvir, prontas para te atender, são pessoas voluntárias. Então, é muito importante entender que a gente tem caminhos. O CVV é terapia? Não. O CVV é um lugar, sabe SOS? Socorro. Botão de emergência. CVV. Aí depois a gente vê. Principalmente se a pessoa não está num tratamento. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho pacientes que me ligam.
Aí me ligam 2 da manhã, 3 da manhã. E aí isso realmente é uma ajuda. Tivemos aqui uma ouvinte que botou assim: eu estou internada numa clínica psiquiátrica há 7 meses. E teve tentativa de ideação suicida. Mas ela já superou tudo isso e está para sair. Não abre mão de terapia de jeito nenhum. Excelente. Nossa, excelente. Olha que bom. Você que está aí me ouvindo, que está nessa clínica, às vezes a internação é importante mesmo, né? A internação, buscar essa ajuda de uma forma mais constante, diária, é muito importante. E que bom te ouvir falando que você tá melhor, que você tá saindo. E aí é um outro mito. Achar que a pessoa que pensou em suicídio ou tentou suicídio, ela nunca mais vai querer viver direito. Isso é mentira. Eu tenho pacientes que estão totalmente curados há anos, que nunca mais pensaram em se matar, que foram tratados mesmo, curados. Então, é muito importante entender isso. Ah, não, a pessoa tentou uma vez, ela vai tentar 10. Não necessariamente. Isso não é uma regra. Que bom, né, que você possa continuar o seu processo psicoterapêutico e se conhecendo cada vez mais e percebendo quando alguma coisa começar a não estar muito legal ali. A gente tem um sistema de alarme, porque, Wagner, uma coisa muito importante, o nosso instinto mais forte é o instinto de sobrevivência, é o instinto de perpetuar. A gente não quer só viver, não. A gente quer deixar nossa semente. A gente quer procriar. Esse é o instinto mais forte que a gente tem. E aí, você pensa bem, a depressão, ela é capaz de atuar no instinto mais forte que a gente tem. Então, como que isso pode ser frescura? Porque se matar não é uma coisa fácil. Porque o instinto nosso é viver. Vem uma coisa ali, vem uma copa. Tem gente que fala que covardia, né? Meu Deus. Não, que isso? Né? Então, assim, porque o instinto de sobrevivência da gente é o instinto mais forte que existe no nosso cérebro. Trazendo para a linguagem assim, para a pessoa chegar ao nível de fazer isso, o que tá passando na cabeça dela, né? Que nível que é esse, né? É muito sério. É muito sério. É muito sério. Então não pode ser chamado de frescura, não pode ser chamado de está querendo fazer chantagem, chamando atenção. Não, gente, pensa bem, só da pessoa tá fazendo isso já não tá certo. Claro. Já fugiu do correto, já fugiu do padrão natural de vida, né? E hoje, o que a gente tem que entender, Wagner? Não vamos falar só de suicídio, vamos falar de ansiedade. Hoje, a gente vive numa sociedade de ansiosos, né? Existe aquela ansiedade saudável, aquela que nos empurra, sabe? Aquela que me fez vir aqui, que me fez querer chegar aqui, que me fez falar disso aqui. Existe uma ansiedade, ela te movimenta. E existe a ansiedade patológica, que aí entra nos transtornos de ansiedade. Transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno pós-traumático, transtorno de ansiedade pós-traumático. Então, a gente tem que entender que não é ser ansioso que é um problema. Aliás, os ansiosos são extremamente produtivos. Eles andam, a vida acontece. Isso. Tamo aí. Bora, né? filha, exatamente. O problema é o volume. Sabe o que eu costumo falar? É o volume. Sabe aquela música que tá gostosa, mas de repente você põe num volume assim que começa a te incomodar? Eu uso esse exemplo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando aquela ansiedade começa a te travar, ou começa a te acelerar de um ponto que você começa a não dormir, que o seu pensamento fica acelerado, que talvez você não trave, mas em algum momento o corpo vai te travar. Mesmo que você não trave, o corpo vai te travar. Vai chegar um momento, de alguma forma. Mas aí é a hora de abaixar o volume. É a hora de falar, peraí, o que está acontecendo? Por isso que é tão comum, eu falei no início, né, de cardiologistas que me mandam pacientes.
É muito comum o paciente chegar no cardiologista ou no pronto-socorro, eu vou morrer, né? Com dor no peito, eu tô morrendo, eu tô com alguma coisa no peito. Exatamente, crise do pânico, né? A pessoa tá tendo um ataque do pânico ali e acha realmente que ela vai morrer. Mas eu quero até falar uma coisa disso, gente. Ataque do pânico não passa de 20, 25 minutos. Não existe na história hoje da psicologia, da psiquiatria, alguém que morreu de ataque de pânico. A pessoa pode morrer por não tratar ao longo do tempo, mas ataque de pânico não mata. Eu sei que é difícil a pessoa entender isso na hora que ela está vivenciando, mas não mata. Ela passa, principalmente se você começa também a ir atrás de terapia para entender as técnicas de respiração, entender como que a saída daquilo ali pode ser mais rápida, mas não mata. Então é importante a gente entender isso também. Né? Então, hoje, Wagner, a gente precisa entender que, mundialmente, mais de 10% das pessoas estão acometidas de problemas de saúde mental. Isso dá mais ou menos mais de 700, alguma coisa, milhões. Isso, pessoas que procuram ajuda. Isso que eu ia falar. Tá. Pessoas que estão cadastradas lá de alguma forma. Vamos dobrar esse número aí? Vamos dobrar? Porque quantas pessoas não tem acesso ou não, né? Ou de alguma forma estão blindadas. Protelando. Porque assim, também tem uma coisa. A maioria dos meus pacientes, eles não me procuram no dia que falam, pronto, senti alguma coisa, vou lá. Não. A pessoa ainda tenta. A pessoa vai. Fala, não preciso disso não. Que isso? Preciso disso não. Ela vai tentando prolongar aquilo. Tem gente que às vezes me manda mensagem no Instagram falando assim, parece que eu preciso. E aí manda outra mensagem. Eu senti isso que você falou. Aí manda outra. Quando vê, já tem uns 6, 7 meses que a pessoa tá me mandando mensagem. De repente, aí ela aparece no consultório. Ela fala, não teve jeito, eu tive que vir. Né? Ela tentou, mas não conseguiu. Maia, impressionante. Tô trazendo um case, eu não tenho vergonha nenhuma disso, né? De falar que hoje eu faço terapia. Tem mais de ano que eu faço. Eu sou assíduo. Eu me considero hoje muito melhor do que quando eu comecei a terapia. E eu nunca vou ter alta. Eu faço mesmo pra terapeuta. Eu falo assim, não, você pode me dizer. Você pode querer me dar alta, que eu não quero ter alta. Aqui, Maia já salvou minha vida. Legal. Olha, nossa, Gláucia, fiquei emocionada agora. Fiquei emocionada e assim, já que você falou seu nome, porque a gente não pode falar o nome, mas eu me emociono ao lembrar. Eu me lembro do dia, eu me lembro do momento e você é um caso de evitação, né? É um caso de muito sucesso. Ainda vou te ver assim, muito bem, cada dia melhor, mas realmente pedir ajuda é muito importante. Você é de uma inteligência, de uma assertividade. Você conseguiu pedir ajuda. Me emocionou, viu, Gláucia? Legal. Voltando para finalizar o que eu estava trazendo, Maia, o tanto que foi importante para mim, não só no âmbito pessoal, mas eu tive sim que quebrar paradigmas, né, tabus, porque a gente cresce escutando, né? O que a gente adquire e forma a nossa cultura ali atrás, né, quando desde criança, escutando algumas coisas e convivendo com pessoas que têm sim as opiniões formadas, você vai formando a sua opinião ali, né, no meio, né, que você está vivendo. Nós somos fruto do meio, querendo ou não, influenciados, e eu tinha muito esse paradigma comigo. Eu falava, cara, eu não preciso disso, isso é loucura, isso não vai me ajudar em nada. E para chegar num momento que realmente, assim, né, tava quase sem recursos, já falei, cara, agora não tem para onde ir. É agora. Agora. É a última esperança, eu tenho que ir para esse negócio aqui que tá falando que vai resolver, né? Então, o recado que eu sempre deixo para as pessoas que eu tenho contato, que eu tenho acesso, eu busco entender de fato quais são os sintomas, né, que a depressão traz, para eu poder, às vezes, cara, tô percebendo, procura ajuda para uma pessoa próxima, tô percebendo que não tá legal, não tá certo, vamos atrás, né, tento instigar aquilo ali e desconstruir esses paradigmas que às vezes eu percebo que a pessoa também tem. Muito. Esses tabus que também tem. Eu falo, gente, isso é normal, cara, vai, é maravilhoso, é muito bom. E outra coisa, vai, nem precisa saber que você tá aí, não.
Vai, você sente a vontade mais indo sem saber? Vai, cuida da sua vida. Do seu jeito. Do seu Não jeito. interessa de que jeito, né? Eu tenho alguns pacientes que eles falam assim, nossa, você podia tanto ter uma saída pelos fundos, porque ela encontra pessoas na recepção, né? Acaba que moramos numa cidade relativamente pequena, então existem pessoas que eu atendo que conhecem outras pessoas e se conhecem entre si. Mas assim, o que é interessante, Wagner? Primeiro, parabéns. Pessoa terapeutizada é pessoa mais inteligente, é pessoa mais assertiva, é pessoa... Quando eu chamo... O que eu chamo de assertividade? Eu chamo de uma pessoa... Não é que ela é perfeita, não é que ela não erra, mas até quando ela erra, ela reflete mais rápido, de forma mais precisa, diante do erro dela. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque ela está mais atenta. Ela não está cega. Ela não está com uma venda nos olhos. E quando a gente não se conhece, a gente fica com uma venda nos olhos. Então, parabéns. Né? Esse seu relato aqui é muito importante, porque você também faz parte de um grupo de pessoas que eu atendo, jovens empreendedores. Eu estou com muito jovem empreendedor. Né? Eu já tenho atendido pessoas mais velhas, né? Pessoas já maduras, casadas, com filhos, com uma vida, né, com uma empresa, mas eu atendo pessoas, jovens que estão começando a vida e numa ansiedade, imediatismo, né, cobrança. numa cobrança, né? Às vezes esses dias eu escutei um paciente meu muito jovem, não vou falar a idade, demais, né, nossa, eu tô, né, abaixo de 30 anos, falando assim, nossa, eu só tenho a minha casa, a minha empresa, o meu carro e um pouco de dinheiro guardado. Eu falei, meu Deus, olha tudo que você tem. Você não tem nem 30 anos, olha o que você tem. Mas é a comparação, é porque hoje o acesso, né, Maia? É o que causa ansiedade, esse acesso, a globalização, tecnologia, a pessoa olha, se compara o tempo inteiro com o cara que ele nem sabe se é verdade o que ele tá vendo ali. O tempo inteiro. Ontem eu falei isso pro meu irmão, tem um irmão, você sabe, o Davizinho, sim, né? O Davi tá com 16 anos agora, praticamente 16 anos. E eu falei isso pra ele ontem, porque jovem, essa geração, né, pô, sonhadora, quer tudo e quer tudo rápido, quer pra amanhã, quer pra agora, quer pra imediatismo nesse total. Instante. E você vê a ansiedade, né, e não quer viver o processo. Não quer viver o processo, não querem viver o processo. Não. E eu falando pra ele, cara, para de ficar olhando rede social e acreditando em tudo que você vê. Para de se comparar, para de projetar sua vida em cima disso aqui. Segue o seu projeto, a sua vida, né? Os seus sonhos, idealiza, crie suas metas, seus objetivos. Olhar para si. Eu até falo, Wagner, de forma bem objetiva, porque eu sou uma terapeuta objetiva. Apesar de lidar com subjetividades, existem coisas que são objetivas. Eu falo, sai do Instagram. Tem pessoas que eu preciso falar, pode sair, dá um tempo do Instagram. Literalmente. Porque, literalmente, a pessoa começa a se adoecer ali. Né? E como eu tô nos bastidores, às vezes, eu tenho pacientes, já tive pacientes que estão péssimos. Que estão assim, por exemplo, casais que estão se divorciando e de repente você abre a rede social da pessoa, a pessoa tá num jantar mega romântico. E aí a outra pessoa que tá assistindo tá falando assim, nossa, por que eu não tenho isso? E aí, ó, a pessoa nem tá vivendo aquilo, né? Eu tive um caso de uma paciente há muito tempo atrás, e eu cito esse caso sem citar nome, mas ela sabe que eu cito esse caso, que ela saiu da minha consulta muito mal, muito arrasada, um momento muito difícil da vida dela. E aí, de repente, eu abro a rede social dela à noite, eu tô vendo 2 pezinhos com uma bebida na praia. Chegando no paraíso. Eu falei, mas gente, primeiro que não deu tempo de chegar, né? Segundo, que é isso? Mandei mensagem pra ela, ela não me respondeu. Depois ela veio, ela falou, não, eu peguei algumas fotos da internet de praia, fiquei totalmente offline e fiz isso para ver se chamava a atenção de uma pessoa específica. Então, olha o nível e todo mundo achando que a pessoa estava na praia. Né? Porque hoje você pode pôr a localização, eu posso pôr a localização como se eu estivesse aonde eu quiser. Então, olha como isso é perigoso. Então, sim, a ansiedade hoje tem muito também desse comparativo, não só de rede social. A rede social é porque você tem um acesso muito fácil. Na minha época, Wagner, quando a gente viajava de férias, criança, ninguém ficava sabendo para onde a gente ia. Só se fosse vizinhos, conversasse, encontrava.
Para ver foto, é só se fosse na sua casa para ver as fotos reveladas. Hoje, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E sabe o que a pessoa posta. E não os bastidores. E esse é o problema. Esse é o grande problema. É verdade. Me fala uma coisa a respeito de... Desculpa. A respeito de ambiente organizacional. A gente falou um pouco sobre burnout. Saindo um pouco da vida do comum, do cotidiano das pessoas, trazendo para dentro do corporativo. Maia, por que você acredita que pode ser um grande causador dentro de uma empresa para, de fato, ir promovendo esse mal-estar no colaborador, chegar a um ponto que ele se sinta mal no ambiente ou chegar a um ponto de ter um burnout? Primeira coisa, indiscutivelmente, existe uma pirâmide. Esse topo da pirâmide, o líder, ele precisa estar bem. Se o líder não estiver bem, ele vai ser assim uma cascata. Vai ser uma enxurrada, assim, uma cascata. Porque ele vai afetar todo mundo dessa equipe. Não tem jeito. Então, primeira coisa que eu falo, de que forma que é esse líder? A gente precisa entender, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que a gente pode criar situações, ambientes. Por exemplo, isso aqui é um ambiente onde tem verde, tem uma varanda, tem situações. Você me falou do videogame que eles jogam depois do almoço. Por que não? Qual que é o problema? Né? Isso aumenta a produtividade. Então, existe hoje a consciência de que os ambientes organizacionais têm que buscar mais qualidade para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Não é fácil. Porque né? Antigamente tinha aquela questão da quantidade, né? É hora trabalhada, sim, né? É hora trabalhada, tem que trabalhar sim, muito tempo. Hoje a gente preza mais pela qualidade, né? Qualidade. Como que está sendo essa produtividade? Exato. Como que está sendo... Por exemplo, Wagner, a terapia são 50 minutos, certo? Às vezes eu sou uma pessoa que às vezes passa, né? Mas tem sessões que em 10 minutos a pessoa poderia ir embora. Porque ela vivenciou ali um grande insight. Então, a gente continua. Mas já aconteceu o momento boom terapêutico em 10 minutos. Entendi. Então, assim, tô falando do meu trabalho, né? Então, eu imagino que aqui, não necessariamente vocês precisam ficar até 9 da noite. Pode ser que tenha situações. Mas se a coisa foi feita, olha que bom. Beleza. Nossa, hoje, sexta-feira, vamos terminar mais cedo? Por que não? Se tá tudo ok. Se tá tudo ok. Mas é claro, gente, isso é um ideal. Também não vou num conto de fadas. Não são todos os lugares que funcionam, tem que saber, tem que conhecer a empresa. Exatamente. Né? A cultura da empresa, a forma de administração. Mas, respondendo a sua pergunta, começa pelo líder. É a liderança. A gente precisa entender como que está sendo feita essa liderança. Como que está sendo esse olhar do líder para a sua equipe. Maia, trazendo um pouco para o passado, nós já saímos da pandemia, graças a Deus, praticamente, né? Estamos vivendo aí resquícios ainda, né? Algumas coisas que... Muitos resquícios. Mas eu quero saber o seguinte. Teve, de fato, um aumento relevante no primeiro ano de pandemia, houve um aumento de 25% nas doenças mentais, seja depressão ou ansiedade. Eu vou falar do que aconteceu no meu consultório. Eu não atendi online, Wagner. Eu particularmente gosto muito do presencial, porque como terapeuta, como gestalt terapeuta, a gente analisa também muito, observa, acompanha muito o movimento do corpo. Por exemplo, esse movimento que você está fazendo com a mão. Às vezes no online eu não pego. E esse movimento é um movimento que caracteriza um movimento ansioso. Então, a gente... publicamente. Então, o que acontece? Eu comecei a atender online. Claro, não tinha outra forma. Eu atendi 100% online. E aí, como eu estava no online e não tinha mais... Não tinha ir para academia, ir para não sei aonde... Eu
dobrei minhas horas de atendimento. Eu atendi muito mais. Eu cheguei ao ponto de ter, na época da pandemia, isso é surreal, gente, 90 e tantas pessoas na lista de espera, fora as 14 horas, 12, 14 horas que eu atendia por dia. E aí eu percebi, eu falei, opa, eu não posso fazer isso. Aí eu percebi também, eu falei, se eu continuar desse jeito, eu vou adoecer. E terapeuta faz terapia? Aliás, não acredite num bom terapeuta que não faça terapia. Psicoterapia, desconfie dele. Ele precisa se conhecer. Como que ele vai tratar o outro se ele não se conhece? Tem uma coisa que se chama confluência, que é um termo usado na Gestalt terapia, que é quando os seus momentos, os seus sentimentos, as suas coisas se misturam com a do outro. Imagina o paciente falando uma coisa pra você, você fala, nossa, eu também sinto isso. Nossa, deixa eu te falar. Eu também. Você tá, entendeu? Por quê? Porque você não tá bem. E acredite, tem terapeuta que faz isso. É mesmo? É. Como que o terapeuta absorve esse monte de informação, às vezes, ruim, né, do paciente, que sensação, energia, durante a vida dele? Às vezes ele não absorve. Eu gostaria de te dar outra resposta. Às vezes eu já tive situações aonde eu realmente saí do consultório chorando, né? Situações onde eu atendi crianças que foram estupradas, né? E o atendimento com a criança são coisas muito fortes. E assim, eu particularmente não acredito nessa história de não, atendi, deixei lá e fui embora. Não, eu não acredito nisso. Eu me emociono como eu me emocionei com a pessoa que, né, falou aí ao vivo. Eu me emociono, eu sinto, e eu acho que isso é uma das minhas receitas, se existe uma receita. Eu tenho realmente uma empatia. E para ter empatia, Henrique, não tem jeito de não sentir. Tá, mas vamos lá. De que jeito que eu tento blindar ao máximo isso? 1, eu faço terapia. 2, eu faço atividade física regularmente, sábado, domingo, caminhada, musculação, academia. Eu busco fazer isso e isso tem um efeito muito bom, muito importante na minha vida. Eu busco ter qualidade de vida com a minha família, ter momentos com a minha família, com os meus amigos. Gente, amigos, e também faz parte de outra pesquisa da Harvard, que saiu ano passado, 2022, que o que traz felicidade é ter amigos, são as amizades. Você acredita? Não é ter dinheiro, ganhou, é ter amigos. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho amigos, eu tenho amigas de 40 anos na minha vida. Então, são coisas que você vai buscando para tentar deixar ao máximo isso no consultório. Às vezes não é possível. Por exemplo, eu tento não ficar no telefone porque eu atendo todos os dias até 21 horas. Eu tento não ficar no telefone depois, mas eu já tive situações do paciente ligar, gritando, falando, eu tô aqui, eu tô na rodovia, eu vou me matar. E não tem essa coisa de, peraí, que agora eu estou no... Não, agora acabou meu expediente. Que isso, né? Fiquei com o paciente, peguei um outro telefone, liguei pro marido, mandando mensagem aqui, falando aqui. Então, assim, pra você ter essa evitação do suicídio. Na minha história, eu tenho vários relatos de evitações de suicídio de forma muito concreta. Muito concreta. Não é a coisa do pedir ajuda dentro da terapia. É pedir ajuda no momento que a pessoa estava ali querendo fazer. No ato. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, não tem como... Eu falo que não tem como eu ser psicóloga só no consultório. Isso você leva para a vida. Inevitável. Mas eu evito fazer uma coisa, o Wagner me conhece na vida íntima. Eu não sou aquela pessoa que fica analisando as pessoas, que fica pontuando coisas para as pessoas, porque isso é chato demais. Eu não faço isso com o marido, eu não faço isso com o filho, eu não faço... Às vezes eles até pedem, eles falam assim, não, mas fala só isso aqui. Então, mas Então, dá um feedback, mas eu tento não fazer isso, porque isso também aí vai ficando muito pesado para mim. Sobre amigos, a Helenita colocou, é verdade. Quem? Muito meus amigos. Aí, olha, tá vendo? É verdade, porque amigo, gente, a gente escolhe.
família a gente não escolhe, né? Ixi, tô lembrando pra mim, tá? Tirando marido, esposa, a gente não escolhe filho, a gente não escolhe pai, mãe, irmão. Então, amigo a gente escolhe. Então, E são tem escolhas. amigos mais chegados do que irmãos, né? Muito mais. É verdade. Muito mais. Apesar que eu falo que a família é uma base muito importante pra gente. Só que a gente tem que entender e escutando a história. Vocês, então, né, Maia? Eu nunca vi daqui. A gente é muito unido. Intensos, unidos, né? E assim, mas eu entendo, porque eu atendo pessoas, que existem pessoas que são sozinhas. Sim. Pessoas que não têm família. Não tem família. Pai e mãe morreu, não tem filhos, não casou, sozinha. A pessoa é sozinha no mundo. Então, a gente tem que entender que não dá pra falar, a família é a base. Por isso que eu falo que não tem receita. Eu fico muito preocupada quando eu vejo Instagrams de coaching, às vezes até de psicólogos falando, busque a sua família, é lá que você vai encontrar a sua cura, busque a igreja, é lá que você vai encontrar a sua cura. Gente, fé é muito importante, base familiar é muito importante, mas a cura da pessoa é subjetiva, individual, é o caminho dela. Não venha com receitas prontas, porque às vezes você está falando com uma pessoa que é ateu, né? Eu tenho pacientes que são. Às vezes você está falando de uma pessoa que não tem família. Então, que solução é essa que você está dando para a pessoa? Então, toma muito cuidado com isso, né? Maia, você falou sobre o home office. Isso me chamou a atenção aqui para algumas perguntas. O ser humano é um ser sociável, né? Necessita de socializar, Sim, né? Sim. Você acredita que esse desencadeamento que teve em relação à pandemia foi pelo isolamento das pessoas e a necessidade de se comunicar, aquele de ter o contato e não existia mais aquele toque, o contato, a convivência, ou foi pelo medo do novo, o medo da morte, a incerteza? Ambas as coisas. Então vamos lá. Primeiro, num primeiro instante, todo mundo amou, foi uma coisa assim, tirando o medo do novo, teve muitos pacientes meus. Nossa, tá bom demais. Tô trabalhando em casa, tô assistindo live. Tá tão gostoso. Num primeiro momento. Depois, a coisa do não poder sair de casa, não poder encontrar os amigos, não poder trabalhar no ambiente de trabalho, começou a adoecer as pessoas e tiveram muitos divórcios. Isso foi também comprovado. Sim. Por quê? Porque casais que não conviviam passaram a conviver 24 horas por dia, às vezes num apartamento de 50, 60 metros quadrados. Então, e aí falaram, peraí, parece que eu não amo essa pessoa, parece que eu não te conhecia. Né? Então, sim, teve o medo do novo, o medo da morte e, gente, eu atendi muitos enlutados do Covid. Eu atendi viúvas, eu tô falando de viúvas de 30 e poucos anos de idade. Eu atendi viúvas, eu atendi irmãs de pessoas que morreram, eu atendi mãe de pessoa que morreu. Então, assim, eu atendi muitas. Eu nunca atendi tanto enlutado como eu atendi na época do Covid. Então, além do medo, tinha para algumas pessoas a realidade. É a realidade. Se morre disso. Não é brincadeira. Né? Então, é importante entender que foi uma somatória de fatores. E aí, quando a gente falou, Wagner, a gente falou do que reverberou, o que está reverberando até hoje da pandemia. A gente teve adolescente que iniciou o processo de adolescência, aquele momento da festinha, da paquera, no meio da pandemia. Perdão. Então, eles perderam muitas coisas. Eu tinha adolescente que eu atendi que falava assim, logo na minha vez, não é possível que eu tô passando por isso. E isso afetou, claro. São jovens que às vezes preferem muito mais ficar em casa no computador do que sair. Sim. Do que socializar. Né? Então, assim, temos muitos efeitos da pandemia. Muitos. A gente ainda não sabe. Das crianças. A gente ainda não tem essa noção do Você acha que vai refletir mais ainda? Vai. E essas gerações, a tendência que você vê é piorar ou
existe uma forma da gente trabalhar para um resgate? Os pais novos agora, dessa próxima geração que estão vindo, tem como os pais começarem a ter uma sensibilidade ou entender mais para que essa criança não sofra consequências de uma depressão ou de uma... Wagner, você está perguntando para a pessoa que mais acredita nas possibilidades. Eu falo que tudo é possível. Eu acredito muito, muito, até porque existe um aumento de procura. Eu não tenho vaga, Wagner. Não tenho vaga. Assim, quando a pessoa me fala, Maia, por favor, me encaixa, não tem, né? Então as pessoas estão procurando. Se as pessoas estão procurando, elas vão achar. Elas vão achar um caminho. E essa procura, e não é só o meu consultório que está assim, né? Eu tenho uma clínica, consultório, de todas as minhas colegas estão assim, né? Então, é muito importante entender que tem um caminho, sim, para uma vida mais saudável. Perfeita, eu nem acredito nessa palavra, mas existe sim. E existe jovens que estão na terapia como você, que ainda não é pai, mas que ainda não é pai, que ainda não exerce a paternidade e que já está na terapia. Quanta consciência você vai ter? Você vai errar? Vai. Com certeza. Vai. Mas você vai ter um olhar diferenciado para essa educação, para esse olhar para esse filho. Então, tem sim. Bom, tem. Boa notícia. Claro! Mais perguntas aí, Cal? Não. Tranquilo por agora? Ó, a Sueli aí tá falando pra gente salvar a live, né? Já avisei ela que a gente vai salvar e vai estar postando cortes durante o mês inteiro, né? Ela falou também que muita gente precisa ouvir essa live. Bom. Foi esclarecedora. E assim, antes de terminar, o que eu queria falar? Eu pedi autorização para essa paciente minha, ela autorizou. Eu tenho uma paciente que hoje faz psicologia, ela veio até a mim na época da pandemia, com automutilação, né, que são cortes que a pessoa vai fazendo nos braços, nas pernas, da barriga, para poder diminuir a dor. Porque se você se corta, você desvia a dor emocional para a dor física. Sim, sim. Né? Então, traz um alívio para a pessoa. Então, ela veio com uma história de um tratamento que não estava eficaz, com um processo psicoterapêutico que ela não conseguia ter empatia. Hoje, ela está comigo, está na faculdade de psicologia. E... tão interessante, ela passa por tratamentos, existem hoje tratamentos, já aproveitando para falar também disso, tratamentos muito eficazes para evitação do suicídio, como ketamina. Ketamina é uma substância anestésica para animal. E hoje ela é utilizada, é uma substância muito eficaz, uma aplicação de ketamina. Ela é muito eficaz para quem está com ideia suicida ali forte, né? Então ela se submeteu, então assim, e ela fez uma coisa que eu achei assim maravilhoso. Eu tenho muito orgulho dela, e eu fiquei muito feliz dela poder me liberar a falar dela aqui. Ela escreveu um livro. Depois, quem quiser, eu não vou falar do nome do livro, eu não vou citar, por mais que ela tenha me autorizado, mas me chama por direct. Ela escreveu um livro de poesias sobre os sentimentos dela. E ela já está no 2º livro. E o livro é um processo de cura para ela. Escrever é um processo de cura para ela. E eu tenho muito orgulho dela, eu queria deixar isso claro, que às vezes a cura, o sentido, ele pode ser encontrado dentro de um processo psicoterapêutico, né? A gente pode buscar tratamentos, mas a gente pode buscar recursos individuais, pessoais, tá? Então é importante saber disso. Bom. Maia, obrigado. Ficaríamos aqui 1000 horas.
Vou te liberar, mas assim, obrigado mesmo de coração pelo seu tempo, pela sua doação, né? Por tudo que você... Calma. Tudo que você trouxe pra gente. Aqui é tudo muito conectado, viu, gente? Um vai cuidando do outro, é isso, por isso que funciona. Ao vivo tem sem cortes, sem né? cortes. É isso aí. Não tem treinamento, não. Ensaio, não. Gratidão, só gratidão mesmo. Eu que tenho que agradecer a você, Wagner. Eu te admiro muito, Obrigado. né? Eu tenho um sentimento, assim, de muito orgulho por você, do que você está construindo, da sua história, né? Mais ainda por saber que você tá nesse processo psicoterapêutico, isso vai fazer você evoluir muito mais, né? Essa equipe linda, eu cheguei aqui, eu senti uma coisa muito boa quando eu entrei aqui, e foi muito gostoso, eu nem vi o tempo passar, para falar a verdade, e teriam muito mais aspectos que a gente poderia falar aqui. Não, e vamos né? deixar um gostinho de quero mais. Isso, né? depois a gente volta. Vamos lá e volta. vamos ter mais oportunidades. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Vou te entregar um brindezinho aqui. Oba! Olha, vivo. Não vou, ó, Kit Valor. eu não sou da pessoa que fala assim, não precisa não. Adoro ganhar. Adoro ganhar. Gente, olha só que chique. Estão vendo aí? Ó. Já vou levar pra academia. A mochila. Gente, pensa numa pessoa que gosta de comer churrasco. Tá vendo, gente? Olha só, quando a pessoa já firma, não pensei no legume, não pensei no tomate, pensei no churrasco. Olha, Sextou, final de semana tá aí. Sextou, cafezinho que eu amo. Ah, não. Então já vou até colocar aqui. Bonezinho pra... Nossa senhora. Curtir a piscina. Eu sou cabeçuda. Tem que colocar assim. Gente do céu. Acabou. Chique. Vou terminar assim. Tem mais alguma coisa aí dentro? Deixa eu Acho que ver. tem, né? Parece que tem. Tem não. Tem não? Acabou? Acabou. Então é isso aí. Faltou uma coisa. Depois você pega a garrafinha. Falta a Eu garrafinha. quero. Faltou a garrafinha. Eu quero a garrafinha. Pessoal, tá? obrigado pela audiência de vocês, por participar com a gente, por mandar suas perguntas. Em breve teremos mais um episódio. Com certeza a Maia vai retornar aqui para trazer mais conteúdo pra gente. quero. E eu quero que vocês participem conosco mais uma vez. Eu quero. Obrigado, Eu quero. pessoal. Até logo. Até logo, gente. Obrigada.